para o 131. Só vou gravar aqui a reunião aqui também. Já estamos caminhando para os 131 anos da República Brasileira, né? Mas a gente idealizou esse evento desde o ano passado, principalmente aqui na pessoa do Maurício, né, que idealizou esse projeto todo, e queria cumprimentá-lo, bem como os nossos professores convidados aqui também, agradecer pela disponibilidade, pela presença, cumprimentar também o Francisco Guimarães e a Tula Pires, que são os nossos tutores do programa de educação tutorial no Departamento de Direito. E vamos dar, sem mais delongas, vamos dar início à nossa mesa de hoje com o tema política e sociedade. Só algumas questões. Para quem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta com relação à fala dos professores, podem mandar no chat para o Maurício, que ele vai estar fazendo essa filtragem das perguntas, que ao final ele vai ser perguntado aos professores. Só mais uma questão de ordem. Quem estiver aqui com interesse em atividades complementares também, para mandar para o Maurício o nome e a matrícula, tá certo? A gente vai reforçar isso ao longo do evento também. Bem, vamos começar aqui então com o professor Adriano Pilati. Muito obrigado pela presença. Adriano, ele é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Direito Público Romano e pela Universidade de Roma, La Sapienza. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Direito da PUC-Rio, lecionando disciplinas como Teoria do Estado, Direito Constitucional e Formação Constitucional do Brasil, nos cursos de graduação e pós-graduação. Dentre as diversas atribuições, é coordenador-geral do Instituto de Direito da PUC-Rio, representante docente do Conselho Universitário da PUC desde 2003, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros e dos conselhos editoriais da Revista de Direito, Estado e Sociedade, também da PUC-Rio, e da editora Iumis Juris. É autor da obra A Constituinte, de 87, 88, Progressistas, Conservadores, Ordem Econômica e Regras do Jogo, e editor da obra O Estado de Exceção e as Formas Jurídicas. Bem, após essa apresentação formal, assim, né, do currículo do Adriano, eu gostaria também de dizer que é um professor e uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme e que teve um papel assim fundamental e muito importante na minha formação e continua tendo, e é por isso que a gente recebe você, Adriano, com muito carinho, com muito afeto, e a palavra está com você. Muito obrigado, Gabriel. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui num evento do PET, que eu tive a alegria do qual eu tive a alegria de ser tutor na década passada, que, enfim, é um experimento fantástico do Departamento de Direito. Quero agradecer a toda a equipe do PET, particularmente ao Maurício, Francisco, Tula, Gabriel, Ana, todo o pessoal, pelo convite. Quero mais uma vez saudar o meu mestre e amigo Renato Lessa, corresponsável né, pelo meu doutoramento, meu desorientador, como ele gosta de dizer. E realmente é uma oportunidade muito preciosa tentar refletir sobre os caminhos e descaminhos dessa nossa república, particularmente numa situação como aquela que vivemos. Claro que abarcar um período tão longo, né, numa perspectiva também tão ampla, é um desafio.
peço desde logo escusas pelas eventuais omissões. A fala necessariamente vai ter um caráter de síntese, né, para tentar realçar, né, algumas linhas, né, alguns aspectos que me parecem fundamentais nesse percurso tortuoso, né, que o bom povo brasileiro tem trilhado desde 15 de novembro de 1889 e que é marcado, né, por 4 constituições legítimas, de legitimidade maior ou menor, né, isso se pode discutir depois, 1891, 1934, 1946, e, sem dúvida alguma, a mais legítima e a melhor de todas, a Constituição Cidadã de 1988, mas que também é marcado, né, pela outorga de 3 cartas ditatoriais, né, 1937, 1967, e pela sua abrangência, né, e pela circunstância de ter sido fruto de um golpe dentro do golpe militar, a emenda número 1 de 69, que, né, realmente, por força do ato institucional número 5, revelou-se como uma nova carta ditatorial que esperamos ter sido a última em nossa história republicana. Nossa república começa, logo em seguida, a uma abolição até hoje inacabada da escravidão, né, e tem sido marcada por uma tensão permanente entre o esforço das camadas dominantes e dirigentes de manter, né, uma estrutura oligárquica de organização do sistema político e de suas relações com a sociedade, e, de outra parte, né, um esforço duríssimo, né, porém notável, dos setores considerados subalternos da sociedade, no sentido de ingressarem efetivamente, né, na vida política como autores autônomos, né, as classes trabalhadoras, as mulheres, né, trabalhadores da cidade, dos campos, num processo que até hoje, né, está em construção. Nós temos ainda uma república inacabada, né, uma república por consolidar, uma república por aprofundar, né, democraticamente. O que me parece interessante, né, pontuar nesse percurso primeiro, todo esse processo de lutas, né, por participação, reconhecimento e ampliação de direitos que os setores subalternizados da sociedade vêm travando, né, o processo, né, de ingresso do povo trabalhador na esfera política é fortemente, né, marcado já desde, né, a primeira etapa republicana, a república oligárquica dos coronéis, dos currais eleitorais, a República Velha, como se costuma chamar, um esforço que percorre boa parte dos anos 30 até ser interrompido, né, por uma iniciativa autocrática, que é retomado em 46, com a participação já aí ampliada, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo brasileiro, né, que marcam seu ingresso mais forte e potente na cena política justamente na última experiência democrática anterior, né, que tivemos, breve experiência de 45 ou 46 até 64, e que retoma vigor, né, nas lutas de resistência à ditadura militar, né, lutas pela democratização, pelo retorno ao Estado de Direito, que marcam
os anos 70 e 80 do século passado e que se concluem, né, positivamente com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o grande, né, o elevadíssimo grau de participação da cidadania inédito na nossa história, né, no processo de elaboração e discussão do novo texto constitucional, e que se reflete justamente no perfil, né, que o saudoso presidente Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ressaltou, né, como próprio de uma Constituição cidadã, uma Constituição que finalmente, né, abria as portas do sistema político-jurídico à ampla e efetiva participação do povo brasileiro nas decisões sobre o seu próprio destino. Esse período é marcado por alguns momentos muito importantes, do ponto de vista da longa duração, do longo prazo. Certamente nós temos aí um momento sobre o qual tenho certeza Renato vai se debruçar e esmiuçá-lo com a mestria com que costuma fazer, que é o período subsequente, né, à Revolução de 30, em que nós temos um processo de construção, né, de um modelo representativo do qual, malgrado, né, os retrocessos eventuais, e, sobretudo, em contraste com o que vemos em outros países, inclusive nesse momento, né, no grande sistema democrático que serve de referência para tantos debates como o norte-americano, que é um processo de depuração, né, e ampliação da participação política, fortemente, né, marcado no seu momento inaugural pelo Código Eleitoral de 1932, né, do qual Renato vai falar. Um Código Eleitoral que traz as bases de um sistema de representação republicana e democrática que, nas suas melhores linhas, nós restauramos, né, em 46 e ampliamos, talvez tenhamos consolidado, isso ainda está em jogo, em 88. Né? Quer dizer, 32, certamente, do ponto de vista de uma perspectiva democrática e constitucional, e a subsequente Constituição de 1934 são muito relevantes, porque trazem um sufrágio universal ampliado, né, com a participação das mulheres, o reconhecimento do sufrágio feminino, finalmente, né, o voto secreto como garantia da liberdade efetiva de escolha dos cidadãos, né, uma justiça eleitoral estruturada sistemicamente, né, para gerir os processos eleitorais e dirimir os conflitos jurídicos a partir deles surgidos, né, de forma tanto quanto possível isenta, e certamente muito mais isenta do que as formas anteriores, né, vigentes desde a nossa primeira Constituinte de 1823, que eram, né, que consistiam no chamado sistema da verificação de poderes, em que a decisão final sobre os resultados eleitorais ficava reservada às próprias instituições representativas, né, e que, no processo de transição da ditadura militar para o regime democrático, que hoje tentamos, né, consolidar, ampliar e preservar, é assinalado nesse percurso por uma decisão importantíssima, né, que acontece no ano de 1985, quando finalmente, né, o sistema político representativo amplia suas bases de legitimidade com a incorporação das cidadãs e dos cidadãos aos quais se tem denegado, né, secularmente o acesso à educação formal, à alfabetização, quer dizer, o voto do analfabeto, né, só ingressa no sistema republicano, porque no tempo do Império
né? Grande parte da duração do sistema imperial ele era permitido, mas é depois cerceado, paradoxalmente, com o advento da República. Mas, a partir daí, e, sobretudo, no momento da Constituinte, né, a partir de um movimento belíssimo, né, que teve como uma de suas lideranças principais uma aluna, né, do departamento, então aluna do departamento de comunicação da PUC-Rio, chamado Movimento Se Liga 16, né, amplia o direito de sufrágio aos maiores de 16 anos e menores de 18, até ali excluídos do direito de participar efetivamente da democracia. Então, numa perspectiva otimista, né, nós podemos ver o sistema republicano no seu aspecto democrático representativo se ampliando, né, ao longo desse percurso, malgrado as rupturas e retrocessos, né, marcados aí por golpes de Estado oligárquicos e, nas duas situações, eu acho que esse é um ponto importante, problemático, difícil, né, a ser considerado e encarado, porque até hoje não resolvido ou mal resolvido, um percurso que é marcado desde o próprio advento, né, formal da República, desde a queda do sistema monárquico, por uma intensa intervenção das Forças Armadas, sobretudo do Exército, no sistema político representativo, sempre com pretensões de tutela. O Exército ajuda a fazer a República, o Exército dá o seu new obstat, né, ao sucesso da Revolução de 30, o Exército coparticipa de maneira intensíssima do golpe de 37, à medida em que o governo instaurado em 37 começa a se aproximar de maneira mais intensa dos interesses das classes trabalhadoras e de um esforço de redemocratização do país, é mais uma vez o Exército que põe fim ao regime, com outro golpe em 45. Tentativas de golpe marcam pontualmente quase todos os momentos de sucessão presidencial no período entre 45 e 64, e depois nós temos, em 1º de abril de 64, o advento de um regime que se assume efetivamente um regime militar, né, nos seus ônus e nos seus bônus, nos seus questionáveis sucessos e evidentes fracassos, né, devem ser creditados e debitados, né, a essa participação indevida das forças militares nos processos de decisão política e que deixa marcas até hoje presentes na vida nacional. Esse fantasma, né, que sempre paira, que nós pensávamos ter afastado e que hoje nós vemos que não foi completamente afastado, muito pelo contrário, da pretensão de tutela militar, da pretensão de um exercício de um poder moderador formalmente sepultado, né, em 15 de novembro de 89, no sentido de se colocar acima, ou pretender se colocar acima da livre deliberação do povo brasileiro, decidindo quais são as alternativas aceitáveis ou inaceitáveis. Então, é um processo muito tortuoso, é um processo muito difícil, é uma construção ainda inacabada, hoje fortemente ameaçada por razões que todos conhecem, né, e basta um pouco de lucidez para verificá-las, que, se por um lado, né, nos permite reconhecer uma série de etapas e construções muito positivas, por outro lado, sempre, né, mantém em todos aqueles que têm convicções efetivamente democráticas uma dúvida
sobre a continuidade, a efetividade, a consolidação, né, desse processo de efetiva, né, construção de algo que possa ser plenamente chamado como república, de um sistema que possa ser chamado como efetivamente democrático, né, de cumprimento das regras do jogo, de ampla participação eleitoral, de ampla liberdade de organização e assim por diante. Eu creio que os nossos esforços devem se concentrar justamente, né, nessa dupla dimensão. Né? Por um lado, né, considerar com a devida seriedade todos os desafios e obstáculos que têm sido colocados à consolidação da República e da democracia no Brasil, mas, de outro lado, também realçar a importância de conquistas, né, que passam a integrar o patrimônio cívico do povo brasileiro, sobretudo, né, no que se refere à construção de um sistema republicano e democrático efetivamente representativo a partir, né, da chamada Revolução de 30, e com muito destaque, como disse, mas essa é uma bola, né, apenas levantada, vou deixar com o Renato, com o Código Eleitoral de 1932. É um percurso de construção institucional em que componentes oligárquicos ainda se fazem sentir de maneira muito forte. Alguns deles se fazem sentir, né, são miséria comune, ou seja, são desafios comuns a todos os sistemas democráticos que conhecemos, sobretudo a questão da influência do poder econômico, né, sobre os processos eleitorais, e, mais recentemente, a influência problemática e, em grande parte, indevida, né, de mobilizações de caráter religioso fundamentalista, com pretensões de submeter uma ordem republicana que é, desde a sua ideia matricial, necessariamente laica, a pressupostos que são estranhos, né, à vida democrática e ao exercício efetivo da cidadania. Enfim, nós temos aí um acúmulo, né, de sucessos e fracassos, um acúmulo de desafios, um acúmulo de traumas que é preciso considerar. E, nesse momento, não sei exatamente como é que está o meu tempo, mas creio que já está chegando perto do final, eu gostaria particularmente de destacar, nesse longo percurso, né, a etapa que temos vivido de 1985 para cá, essa tentativa de redemocratizando o país a partir do encerramento de uma ditadura destrutiva em todas as dimensões da vida social e política, e criar as condições para uma estabilidade e uma permanência da vida democrática, que nós considerávamos, até bem pouco tempo atrás, razoavelmente encaminhada, mas que hoje nos desafia, com uma série de processos e movimentos que nos fazem perceber a fragilidade ainda dessa construção. De todo modo, o esforço, né, que o povo brasileiro realizou desde os idos 76, 77, 1976, 1977, nas lutas pela transição, né, particularmente falando aqui, né, no âmbito de uma comunidade de estudantes de direito, com a participação notável, preciosa,
até certo ponto, pelo seu caráter progressista, esclarecido, fortemente compromissado com as premissas democráticas e com a percepção das desigualdades materiais, né, que ainda subjugam grande parte da população brasileira a condições terríveis em que o exercício da cidadania está sempre sob risco. A participação da comunidade jurídica por meio, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que, sobretudo, a partir de 1977, sob a presidência do extraordinário jurista, procurador do Estado do Rio de Janeiro, né, um gaúcho, radicado no Rio, Raimundo Fauro, autor de uma obra-prima essencial para compreender os descaminhos de que estamos tratando, que é Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, que, como diz o Renato, a gente tem que ler uma vez por semana, né, para se lembrar de aspectos problemáticos fundamentais que ainda desafiam as nossas percepções e atuações, mas é fato, né, que a partir de 77 a comunidade jurídica, muito especialmente por meio da Ordem dos Advogados do Brasil e do seu Conselho Federal, se engajou, né, de maneira forte e potente nessa luta pela construção de um regime efetivamente democrático, de um regime de garantia de direitos, de um regime de permanente ampliação de direitos. Essa mobilização da comunidade jurídica, uma entre muitas, né, que se fizeram notar nesse período, né, de transição da ditadura militar para o sistema democrático que hoje temos, a Associação Brasileira de Imprensa, na época a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os movimentos sociais, particularmente aí o movimento dos trabalhadores sem terra, todo esse esforço coletivo de construção de uma ordem efetivamente democrática se traduziu, né, nos idos de 87, 88, num processo riquíssimo de participação política, de formulação, né, jurídica, de tradução, portanto, né, vocês conhecem todos, por referência ou leitura direta, o jurista italiano Mauro Capelletti, né, que nos ensina, como outros o fizeram antes dele, que o grande papel das constituições democráticas é justamente traduzir para o campo da normatividade jurídica aquelas ideias de direito e de justiça que são construídas, né, recorrentemente pelas sociedades e que são permanentemente revistas e ampliadas. O grande pensador do século passado, Cornelius Castoriadis, né, o Castoriadis, como preferir, costumava dizer com muito acerto que uma sociedade justa não é aquela em que a ideia de justiça está estabelecida para sempre. Ao contrário, uma sociedade justa é aquela em que a ideia de justiça, as concepções de direito e de justiça podem ser permanentemente atualizadas de acordo justamente, né, com os processos, né, que abrem caminhos para a evolução no sentido da liberdade, no sentido da igualdade, no sentido da solidariedade, né? Esses termos e esses valores, né, seculares, né, que ainda enfrentam muitos percalços entre nós e que ainda têm uma existência muito precária entre nós. Esse esforço, né, de construção de uma Constituição efetivamente cidadã, de uma Constituição que abrisse caminhos, né, para a cidadania, ampliação de direitos, respeito à liberdade, construção da igualdade, foi marcado fortemente nos idos de 87 e 88 por uma participação direta, só em termos de subscrição de emendas ao projeto de Constituição, foram 12 milhões de brasileiros que participaram à época, algo em torno de 10% da população total do país. É um esforço que não se deve subestimar, né?
todos os segmentos, né, da sociedade brasileira virtualmente tiveram vez e voz nos debates da Constituinte por meio da sistemática das audiências públicas, que depois se consolidaram, felizmente, como um mecanismo institucional de qualificação das decisões das instituições representativas. E ali, realmente, né, nós pretendemos, né, as gerações ali que se irmanaram naquele esforço, inclusive a minha, né, pretenderam criar as bases, né, que permitissem o início de uma experiência efetivamente democrática. E a democracia é, como sabemos, também um processo sempre inacabado, um processo em que o esforço de ampliação das possibilidades de participação livre e igual não termina nunca, não se conclui nunca, ele pode se deter diante de obstáculos. E hoje, certamente, nós temos muitos obstáculos a superar. Obstáculos antigos, né, que vêm de longo tempo, que pertencem à longa duração, né, que tem a ver justamente com as questões estruturais que fazem da sociedade brasileira lastimavelmente uma das sociedades mais desiguais, né, do planeta, e que hoje encontram novos e terríveis desafios, sobretudo aqui onde estamos, né? Embora estejamos reunidos virtualmente, né, a maior parte de nós vive no estado e na cidade do Rio de Janeiro, e nós sabemos hoje que há poucas centenas de metros, ou poucos quilômetros, de onde quer que estejamos, centenas de milhares, se não de milhões de cidadãos e cidadãs brasileiros, de eleitores brasileiros, têm os seus direitos civis, as suas liberdades públicas e privadas totalmente cerceadas por organizações armadas que dominam territórios, né, que renovam, né, em novas modalidades os mecanismos de acumulação primitiva originária, né, de expropriação, de despossessão, né, de tomada, né, não apenas de territórios, mas de serviços, atividades, etc. E nesses caldeirões do inferno, né, muitos deles aos quais o Estado Democrático de Direito nunca chegou. O único Estado que existe é o Estado repressão, o Estado da bala, o Estado da violência. É muito difícil pensar em república, pensar em democracia, pensar em direitos, pensar em Constituição, porque a realidade é completamente avessa e está aqui ao nosso lado e nos desafia. E isso deve nos chamar às falas, né? Deve nos chamar à responsabilidade de enfrentar esse processo canceroso que ameaça tomar, né, todo o território, toda a vida política e social de uma cidade, de um estado, e se projetar sobre o país. Sobretudo num momento em que, lastimavelmente, não se pode deixar de encarar, né, os fortes indícios de conexão subterrânea entre essas estruturas criminosas e forças instaladas dentro, né, do próprio aparelho do Estado brasileiro, em nível local, estadual e nacional. Aqui e agora, nesse momento, né, esse é o desafio mais dramático, mais terrível que temos, né, que ameaça produzir efeitos terríveis daqui a poucos dias. Né, nós podemos ter um legislativo majoritariamente miliciano, né, numa cidade que já foi a consciência cívica desse país, a caixa de ressonância das grandes lutas do povo brasileiro pela sua liberdade, pela igualdade, né, de todos, efetiva. E, finalmente, né, ainda temos que enfrentar devidamente grandes
avanços certamente têm sido desenvolvidos, né, sobretudo dos idos de 87, 88 para cá, as questões da desigualdade racial. Tá? Consolidar a República, consolidar a abolição, tá? Para efetivamente criar um sistema democrático livre para todos. Eu acho que essas são, no meu entender, algumas das questões fundamentais que a gente deve encarar quando pensa em república, democracia, direitos, Constituição no Brasil. Agradeço a todos pela paciência, fico à disposição depois para conversar e encerro por aqui para que todos possamos ter o prazer de ouvir o nosso querido e sempre lúcido, né, e agudo Renato. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Confesso que fica até complicado de controlar o tempo, né? Com essa aula aqui, cuidado. Não, de verdade. E, assim, eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui não vivenciaram regimes de ruptura democrática de maneira formal. Vocês estão muito mal acostumados. Exatamente, isso que eu estava pensando. A gente nasceu achando que a democracia é a regra. É um dado, não é, não. Pois é, e não é. Isso daí e ouvir, né? Ouvir as pessoas que participaram dessa luta, né? É muito importante, né? Coloca a gente, né? Que está um pouco perdido nessa questão assim de vai romper com a democracia, os direitos sociais sendo perdidos, ou então assim sendo direcionados a determinadas populações. E é muito importante, assim, a gente fica muito agradecido. Acredito que o meu sentimento seja o mesmo aí das pessoas que são da minha faixa etária e compartilham aí dessa visão. Muito obrigado, de verdade. A vocês. Dando continuidade à nossa mesa, agradeço aqui a presença do professor Renato Lessa e dizer que Renato ele é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, tendo passado por universidades estrangeiras, tais quais American University, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Piemonte Oriental e a Universidade de Paris 4, de Sorbonne. Atualmente é professor de Filosofia Política dos programas de pós-graduação em Direito e Filosofia da PUC-Rio, investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e membro do Comitê Científico do Museu do Amanhã. Tem como grandes obras A Invenção Republicana, Campos Salles, As Bases e a Decadência da Primeira República Brasileira, O Cético e o Rabino, Breve Filosofia sobre a Preguiça, a Crença e Tempo, e é um dos autores de 130 anos em busca da República. Muito obrigado, professor, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram, irrecusável por vários motivos, desde os mais pessoais até a consciência que eu tenho da importância institucional e formativa do programa PET, que eu acho que é inestimável. A minha alegria enorme também de dividir, não digo a sala, mas a tela, com meu querido amigo, colega, Adriano, né, de que eu tive a felicidade e o privilégio de acompanhar o trabalho de elaboração da tese de doutorado e do qual procurei o máximo possível não atrapalhar. Né? E hoje é um trabalho fundamental de referência para o entendimento da Constituição brasileira, e eu sempre gosto de ressaltar que 2 dos mais importantes trabalhos escritos até hoje sobre a Constituição de 88 foram feitos por colegas do Departamento de Direito, né? O professor Adriano Pilatti e a professora Gisele Cittadino, ambos no programa de pós-graduação do antigo UPERJ, tá? Instituição que, infelizmente, não existe mais, mas que durante
parte expressiva do século passado, e um pedacinho do século atual, teve um papel fundamental, enfim, um papel animador e fertilizador da ciência social brasileira. E, portanto, só tenho alegrias, só tenho sentimentos de alegria envolvido na possibilidade de conversar aqui com vocês. E a iniciativa é fundamental pelo tema que vocês escolheram, né? Não só pela iniciativa em si, que nos reúne para conversar sobre política, sobre a sociedade brasileira, coisa que devíamos fazer com mais frequência, né? Mas, enfim, que bom que estamos fazendo agora, e pensar a República, né, brasileira na perspectiva do tempo, né? Isso é uma questão importante, né? As análises políticas, de um modo geral, elas estão muito focadas no presente, né? A conjuntura, quer dizer, a premência da conjuntura, que é explicável, quer dizer, nós vivemos na conjuntura, né? Os nossos dilemas são os dilemas do aqui e do agora. E as nossas aflições, evidentemente, estão ligadas a isso. Queremos sair das armadilhas eventuais que o momento apresenta para a gente. Isso é humano, isso é razoável, isso não há nada de errado nisso. Mas, do ponto de vista intelectual, há uma tendência muito grande à presentificação. Isso a gente encontra muito na cobertura jornalística, né? A ideia do tempo longo, tempo largo, ela não aparece. E a própria ciência política, do jeito que ela acabou se configurando, não só no Brasil, ela passou a ser uma espécie de ciência da mecânica das instituições, como é que as instituições funcionam. Quer dizer, a palavra funcionar é sempre muito empregada, né? Quer dizer, por pior que sejam as condições que o país esteja atravessando, sempre aparece uma voz lá atrás que diz: mas as instituições estão funcionando, né? Quer dizer, essa é uma questão também que podemos conversar depois. É como se as instituições fossem aparelhos de eletrodomésticos, né? Que basta uma tomada e a voltagem adequada que eles funcionam, independentemente da qualidade do sujeito que aperta o botão, né? E quando a gente fala em instituições políticas ou sociais, elas são mobilizadas por operadores que têm preferências, têm inclinações, interesses, memórias, histórias, e evidentemente que isso refrata as instituições, né? E fazendo com que elas tenham desempenhos e efeitos, às vezes até contraditórios, muitas vezes contraditórios. Então, eu acho que a ideia do tempo é importante para evitar esse presentismo, portanto, sobre o qual eu estou falando, né? Pensar o país na perspectiva do médio tempo, da média duração. Nós temos uma experiência republicana, inclusive, não só republicana, mas nacional, muito fraturada. Quer dizer, a historiografia, recentemente isso tem sido muito relativizado, mas, classicamente, nós aprendemos a história do Brasil por etapas, né? E essa fratura por etapas, essa periodização da história brasileira por etapas, acaba criando uma espécie de percepção e de intuição de que o nosso tempo histórico enquanto sociedade, país e povo é um tempo dividido em momentos estanques, que não se comunicam, tá? E é importante, evidentemente, que houve mudanças nesse tempo, houve alterações, houve rupturas, né? A gente não tem, por exemplo, uma história constitucional como os norte-americanos têm, né? Que a todo momento voltam aos framers, enfim, aos pais da Constituição, ao espírito de 87, ou até mesmo de 76. Nós não temos isso. Seria muito bizarro que alguém fizesse uma proposta política agora fundada no espírito de 1891. Isso não existe, quer dizer, ninguém sabe o que foi 91, primeira Constituição republicana. Então, evidentemente, houve rupturas, houve descontinuidades, mas há também elementos de ligadura que estão presentes na longa duração do tempo, né? Então, nós não podemos jamais, do ponto de vista, inclusive, teórico, metodológico, não apenas político, né, desconhecer fatores de permanência. Isso porque o passado ele é imprevisível, né? O passado é imprevisível, né? Quer dizer, nós nos aferramos à ideia de que o futuro é imprevisível, o que, do ponto de vista filosófico, é um erro categorial. O futuro não é imprevisível, o futuro não existe, simplesmente não existe, né? Não há futuro, né? Haverá alguma coisa amanhã, mas daí eu deduzir filosoficamente que há futuro é uma coisa um pouco metafísica. Nós temos um presente e um passado que continua nos afetando diuturnamente por
pelos efeitos das coisas que foram feitas e das coisas que não foram feitas, que caem sobre as nossas cabeças portanto, constrangendo o presente. Né? E o presente, na verdade, é um pouco a administração dessas consequências que nos atingem do passado, somadas às nossas expectativas de construção a partir de amanhã, que nós chamamos de futuro. E nós vamos tocando a vida um pouco dessa maneira. Um exemplo das coisas que nós não fizemos e que nos atingem hoje duramente. O Brasil, em 1891, com a primeira Constituição Republicana, definiu a cidadania política para os homens maiores de idade alfabetizados. Com isso, constitucionalmente delimitou um eleitorado que nunca ultrapassou a marca de 3% da população. Porque não só pela a barreira de gênero, quer dizer, as mulheres não participam do eleitorado, mas, sobretudo, pela barreira da alfabetização. Como o nosso sistema político era oligárquico, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, com mais precisão, portanto, um sistema não fundado na participação ampliada dos cidadãos, é um sistema controlado por oligarcas, cada um no seu estado, o controle do tamanho do eleitorado para os oligarcas é fundamental. É muito mais fácil controlar eleitorados diminutos do que controlar eleitorados gigantescos. Portanto, o sistema oligárquico brasileiro, dada a premissa constitucional de que os cidadãos são brasileiros alfabetizados, nunca empreendeu programas de educação pública de massa. Certo? Quer dizer, nós tivemos aqui uma proclamação da República, uma instauração da República que nunca teve o seu Jules Ferry. Quem foi Jules Ferry? Jules Ferry foi o grande arquiteto, o homem que concebeu o sistema educacional público francês, né, que foi implantado para e passo à restauração republicana que se deu após 1870 na França. Quer dizer, dentro de uma república que foi consolidada não só pelo crescimento do eleitorado, demorou, inclusive, só se completa em 46, mas um crescimento do eleitorado, que, ao mesmo tempo, antecedido, não foi nem acompanhado, antecedido por um pesadíssimo, estruturado, orgânico sistema de educação nacional, educação pública. Tá? Então, que falta que isso nos faz nos dias que correm. Tá? Como é que isso afeta as perspectivas democráticas do Brasil de hoje? O fato de nós não termos tido, no nascedouro da vida republicana, um investimento político, claro, né, de formação de cidadãos. Quer dizer, porque a alfabetização ela não é só o aprendizado, o manejo da língua, é a socialização numa instituição escolar, quer dizer, o convívio regular com outras pessoas, a formação de identidades conectadas com outras identidades, quer dizer, uma experiência com a vida pública, a saída da família, né, e a entrada no mundo público. E não é gratuita a ideia que está, uma agenda que já prometeram introduzir no ano legislativo, no próximo ano legislativo, que é exatamente o retorno da educação familiar como alternativa à educação pública. Quer dizer, a despublicização ainda maior da educação dos pequenos brasileiros. Quer dizer, então, isso é só um exemplo, né, de como é que o passado pode nos pegar pelo pé. Não apenas pelas coisas que o passado nos obriga a continuar fazendo, como pelas coisas que o passado nos impediu, né, nos limitou a fazer determinadas coisas. Então, é fundamental essa perspectiva do tempo. E, na verdade, eu queria estruturar um pouco o comentário que eu vou fazer, que vai ser breve, portanto, vai ser genérico, ensaístico. Né? Quer dizer, a gente não tem tempo aqui de tratar disso de uma maneira mais minuciosa. Na verdade, eu e o Adriano temos tentado fazer isso no curso de formação constitucional, que nós vamos dividindo já 2 ou 3 temporadas. Mesmo assim, a gente sente falta, que o tempo é curto, são só 15 aulas, sempre falta muita coisa, que dirá nos próximos 28 minutos que eu tenho aqui para falar para vocês. Então, eu queria partir do seguinte: política e sociedade. Esse é o tema que vocês propõem. Eu comecei a interpretar esse título, que é sempre um bom ponto de partida. O que afinal, querem de mim quando propõem que eu fale sobre política e sociedade? Política e sociedade, isso é uma justaposição de palavras, política e sociedade, ou é o convite a pensar em nexos entre política e sociedade? Então, eu interpretei da segunda maneira. Trata-se de um desafio de refletir a partir dos nexos entre sociedade e política que se estabeleceram ao longo da nossa história republicana.
Se a minha interpretação está certa ou errada, isso aí veremos depois, mas é por aí um pouco que eu vou. Tá? E, na verdade, esse é um problema que se põe para qualquer sociedade. Para qualquer sociedade. Quais são os nexos, as articulações entre os sistemas políticos, de um modo geral, e a vida social? A vida social bruta ou a vida social nas suas formas de auto-organização, de expressão, de construção de identidade, de organização de expectativas. Como é que isso se relaciona, né? Seus interesses contraditórios e antagônicos, como é que isso se relaciona, como é que isso se vincula ao sistema mais geral das coisas. O que é o sistema mais geral das coisas? É um sistema formal, artificial, posto que criado pelo engenho humano, né, que faz a ligadura do social, que permite que o social seja denominado de uma maneira compacta. A sociedade, o país, a nação, o Estado. Percebem? Quer dizer, portanto, esse é um desafio que se põe para qualquer analista que vai entender qualquer sociedade. Quer dizer, sociedades não são só sociedade, e muito menos são apenas a sua estrutura formal, né, institucional, jurídica, política. Né? Essas coisas têm que estar, de alguma maneira, né, não digo nem ancoradas, mas pelo menos ligadas por filamentos, né, que conectam o sistema público, né, político, institucional, ao sistema social. De uma maneira assim, muito esquemática, para não estourar o tempo, a proclamação da República, o nosso ingresso na República, ele foi precedido de um experimento de experimento no qual os nexos entre a política e a sociedade eram definidos nos seguintes termos: um Estado centralizado, sobretudo a partir da década de 50 do século XIX, com a maioridade do imperador Dom Pedro II. Tá? Isso foi precedido de um período de grande instabilidade política, que eu não vou me deter, período que vai da independência até o final da regência. Foi um período riquíssimo, muito interessante, mas o país se consolida como país a partir da perspectiva de um Estado unitário. Tá? Esse Estado unitário, portanto, ele tem a pretensão de controlar a dinâmica da sociedade. Com dois problemas. Era um território gigantesco, os meios de controle, de gestão dessa sociedade, né, são precários, quer dizer, a intenção de centralização, ela não corresponde à pretensão de centralização, não correspondiam meios eficazes de fazê-la valer propriamente dita, de maneira que essa centralização pretendida era muito mais ficcional, e aqui embaixo nós tínhamos ilhas de poder local, certo? Ilhas de poder local que, de fato, exerciam o domínio sobre os territórios. Tá? E essas ilhas de poder local que exerciam poder sobre o território faziam-se representar no parlamento brasileiro, parlamento esse que era controlado, aí sim, centralizadamente a partir do poder moderador, que era propriedade, que era uma atribuição exclusiva e inalienável do imperador. Então, a gente tinha uma ficção de um sistema ancorado pelo alto, na prática fragmentado, pela falta de meios. Não havia comunicação, não havia... Quer dizer, era um inferno. O presidente de Mato Grosso, nomeado no Rio de Janeiro, levava 4 meses para chegar em Corumbá. Quando ele chegava, o governo do Rio de Janeiro já tinha caído. Quer dizer, como é que a gente fala em centralização efetiva, né, sem meios de gerir um território tão gigantesco? Até hoje isso apresenta problemas, né? Vocês imaginem, durante o século XIX. Então, essa ficção, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a ideia de que os nexos, para voltar para os meus termos, os nexos entre sociedade e Estado, sociedade e política, eram dados pela perspectiva projetiva de um Estado nacional centralizado. Outro aspecto importante, que a gente não pode esquecer, é que esse Estado centralmente organizado, né, se relacionava com uma sociedade na qual parte expressiva dos seus componentes sequer pertencia à nação brasileira. Estou falando do contingente dos escravizados, que no primeiro censo brasileiro de 1872, esse contingente estava em volta de 1,5 milhão de pessoas, numa população de 10 milhões. O censo de 72, vocês podem imaginar, o censo daquela época é muito impreciso, mas é o que nós temos, não havia outro censo. Portanto, é razoável imaginar, dado o tamanho da população negra e parda naquela época, que era muito maior do que 15%, né, a disparidade de 15% de escravizados para
50%, quase 60% de negros e pardos, nos leva a crer, embora não haja demonstração disso, que era mais de 15% o segmento dos escravizados, que não eram incorporados à nação, porque não eram cidadãos, evidentemente, e alguns dos quais ainda eram advindos do tráfico tornado ilegal a partir de 1850. A República, que é instaurada em 89, depois de 10 anos de grande instabilidade, estabilidade essa provocada em grande medida pelo comportamento militar, pelas revoltas, protagonizadas por segmentos do Exército e da Marinha, e, sobretudo, protagonizadas pelo fato de que, quando acaba a centralização política, aquelas ilhas de poder local que eu me referi antes, né, as ilhas que controlavam as províncias do Império, agora transformadas em estados, elas agora, não tendo aquela amarração lá em cima, né, que organizava a confusão, no certo sentido, elas passam a capturar o controle agora legal dos seus estados. Quer dizer, a legalidade republicana de 91 ela vai ser, em grande medida, a formalização do controle de fato que segmentos das oligarquias brasileiras já exerciam desde antes sobre suas regiões. Com uma outra exceção, mas, de modo geral, quem já estava socialmente, tradicionalmente, no controle do território, passa agora a ser foros de legitimidade a partir da Constituição, que, como vocês sabem, ela é federativa, ela é descentralizada, ela consagra o princípio da autonomia dos Estados, né? E, portanto, o que a República traz de novidade, isso é que eu quero chamar a atenção para vocês, é a aceitação, a legalização daquilo que o grande Raimundo Fauro, embora lembrado pelo Adriano, designou no livro dele, Os Donos do Poder, como a distribuição natural do poder. Essa ideia é muito interessante, né? Vocês pensaram a proclamação da República como uma mudança política, sem dúvida alguma o foi, uma mudança política, e que vai se instalar sobre um terreno social no qual já havia uma distribuição natural do poder. Essa distribuição natural do poder ela tem a ver com o controle oligárquico sobre os territórios, os estados, mas tem a ver, meus amigos, com uma coisa mais fundamental, que é o exclusivo agrário, o grande monopólio da propriedade, da grande propriedade agrária, que é o grande invariante da história brasileira. O grande invariante. Até hoje, os índices Gini de concentração de propriedade fundiária são idênticos ao que vocês encontram no início da República. Tamanha é a concentração da propriedade. Isso é o que não muda. Muita coisa mudou, mas algumas coisas não mudaram. E entre as coisas que não mudaram é exatamente a grande... Na verdade, seria o quê? Seria o fundamento do fundamento do fundamento da grande desigualdade brasileira. Se vocês forem escavar a desigualdade brasileira, em busca das camadas arqueológicas mais fundas e mais antigas, vocês vão encontrar a grande desigualdade do controle da terra. Né? E não é à toa que essa é a mais difícil de ser mudada, é a mais difícil de ser transformada, de ser alterada, e permanece como uma espécie de imposição geológica para a República Brasileira, como, sei lá, as montanhas, né? Como o relevo, que não muda, né? Quer dizer, muda de milhões e milhões de anos, né? Mas, enfim, não há testemunhas dessa mudança, né? Ninguém dura tanto assim para ver essas coisas mudarem, né? Eu não sei quem tem a sorte ou o azar de viver em cima de uma falha tectônica e viver um terremoto, né? Coisa que eu não estou prescrevendo para ninguém. Do modo geral, a geologia tem um tempo larguíssimo. A propriedade agrária no Brasil é quase geológica. Ela é quase geológica nesse sentido. Daí o horror à reforma agrária, daí a criminalização do bravíssimo movimento dos trabalhadores sem terra, certo? Na beira de serem colocados fora da lei. Certo? Não tenho dúvida que uma próxima Constituição, né, se acontecer nessa quadra infeliz que nós estamos vivendo, colocará movimentos tais como o MST fora do marco legal, mas isso, enfim, isso é uma impressão minha. Mas, de qualquer maneira, essa nossa primeira república ela tem esse lastro, né? Esse lastro da oligarquização do poder por estados, a manutenção e o reforço do controle da terra como base da sociedade brasileira. E dois comentários só para a gente passar para o período mais recente. O primeiro grande momento de unidade que acontece na história republicana brasileira vai se dar no governo de Prudente de Moraes, que durou de 1894
em 1898. Esse movimento foi a destruição de Canudos. Ali houve um momento em que as elites oligárquicas que estavam disputando para ver quem é que toma conta do poder, para ver quem controla o parlamento, quem influencia o presidente, ali para a competição intra-oligárquica e uma grande unidade entre os republicanos, que é o quê? Derrotar os camponeses monarquistas, entre aspas, de Canudos. Tá? Quer dizer, Canudos o grande Euclides da Cunha fez esse favor para a gente, registrar uma obra de leitura incontornável, penosa, difícil, que é os Sertões, né? Começa com uma longa e tediosa descrição da terra, acho que é brilhante, e dá para entender por que a terra para ele é a via de entrada, porque a dominação política brasileira é telúrica, né? Ela está na terra, né? Então há que falar da terra, há que falar do homem, quer dizer, do elemento humano, né? Que duramente vive na terra, né? E os acontecimentos de Canudos que ele narra como jornalista do Estado de São Paulo. É um livro incontornável que mostra o primeiro movimento de unidade republicana contra os camponeses. E até agora foi a maior mobilização militar feita pelo Exército Brasileiro em toda a sua história, tá? Em território brasileiro. Tá? Mesmo com relação à Guerra do Paraguai, é discutível, porque a Guerra do Paraguai, em grande medida, usou a Guarda Nacional. Quer dizer, nunca o Exército Brasileiro se mobilizou tanto, em termos proporcionais ao seu tamanho, do que na Guerra de Canudos. Então, isso fala um pouco do lugar dos subalternos, né? Do lugar dos condenados da terra. Quer dizer, a expressão condenados da terra ganha um sentido total quando a gente fala dos desvalidos e da porta de entrada para os desvalidos que a República significou. Então, esse também é um passivo. Ao passivo que o Adriano falou sobre a escravidão, a abolição não completada, né? Quer dizer, essa é outra questão. Mais importante do que a escravidão no Brasil, mais importante ou tão importante quanto a escravidão é a pós-escravidão, como é que os libertos foram introduzidos na sociedade brasileira, e eles foram introduzidos na República. É só vocês acompanharem a linha do tempo. A República que recepciona, né, os libertos. E recepciona como? Num sistema político que vai durar até 1930, no qual o trabalho é desregulado. É um laissez-faire absoluto. Tá? Quer dizer, esse é o pior momento, quer dizer, o momento em que as possibilidades de alargamento do trabalho livre aumentam pela grande massa de ex-escravizados, entrada de trabalhadores estrangeiros, que vão compor o setor, não só para a agricultura, mas vão compor também o setor industrial que está nascendo nessa época, mas, por outro lado, num quadro geral onde não há normativização das relações de trabalho e muito menos direitos sociais. Eu quero dizer a vocês que essa combinação é a mais explosiva possível. Essa combinação reproduz os primeiros momentos da industrialização europeia no início do século XIX, quando multidões de desvalidos, expulsos dos cercamentos dos campos, vão para as cidades trabalhar nas fábricas sem qualquer regulação do ponto de vista da proteção ao trabalho. Então, muito da desigualdade brasileira que a Primeira República incorpora tem a ver não apenas com a escravidão pretérita, mas tem a ver, sobretudo, com o modo de absorção dos escravizados na vida nacional. Esse é o ponto fundamental. Agora começa a se fazer estudos sobre isso. Não basta a gente falar só da mancha da escravidão, o legado da escravidão. Evidentemente que há a mancha da escravidão e há o legado da escravidão, certamente. Mas é muito importante falar dos modos pelos quais, após a escravidão, quer dizer, como é que as populações não mais escravizadas ingressam no mundo onde o trabalho é o paraíso guediano, se vocês me permitem usar essa expressão, certo? O paraíso guediano. Tá? Se perguntar ao ministro Guedes pedir para eles uma descrição do paraíso, ele vai descrever para vocês as condições normativas do trabalho durante a Primeira República. Tá? Informalidade, informalidade, informalidade. Tá? Informalidade sobre uma população desigual, certo? Quer dizer, entre sujeitos iguais, tudo bem, somos todos iguais, podemos ter interações informais, porque somos iguais. Ninguém pode retalhar ninguém pode fazer o mal excessivo ao outro. Temos uma base igualitária. Mas quando não há base igualitária, quando já existe uma prévia distribuição natural do poder, a informalidade ela pode ter efeitos eliminacionistas. Né? Ou seja, muitos caem, muitos não.
Enfim, isso é um ponto importante para entender não só uma característica específica da Primeira República, mas um legado também que a Primeira República vai projetar no tempo futuro. Tá? Isso não acaba em 1930. Tá? O que acontece em 30 é uma retomada da perspectiva do Estado Nacional, a fundação do Brasil moderno, quer dizer, do meu ponto de vista, começa em 30. Tá? 30 é um movimento muito, como tudo, né? Tudo na vida, é um movimento muito fragmentado, há muitas vertentes envolvidas na Revolução de 30. Tá? A gente não tem tempo aqui de esmiuçar a história política disso, mas é importante que vocês a conheçam. Um livro notável do grande Barbosa Lima Sobrinho, que é ao lado de Raimundo Fauro na OAB e Barbosa Lima Sobrinho na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Já com quase 100 anos de idade, Barbosa Lima Sobrinho foi um ator fundamental da Constituinte, processo constituinte brasileiro recente, mas, quando jovem, escreveu um livro magnífico chamado A Verdade sobre a Revolução de Outubro. É um livro genial, muito bem escrito, divertido até na descrição dos personagens, que dá para vocês um pouco a ideia da confusão. Toda revolução é confusa. As revoluções só são claras quando são escritas, quando escrevemos sobre elas 40 anos depois. Sobretudo quando os vitoriosos escrevem, que para eles é só o desfile da Marquês de Sapucaí, né? Tudo dando certo, né? A primeira ala, a segunda ala, a bateria, né? Tudo funcionando como um cortejo. Os que ganham, né? Os que perdem é só queixa, lamúria, queixa. E os que vivem é uma confusão dos diabos. O chão treme, o céu muda de lugar, o açougueiro passa a vender jornal, entende? Quer dizer, nada mais faz sentido, muda o ponto do ônibus. Os artistas revolucionários russos, depois de 17, inventaram um ponto de ônibus com postes inclinados, com bancos ao contrário, que eles diziam o seguinte: não adianta nada fazer revolução se a gente não mudar a arte e as coisas, que as pessoas enlouqueceram. Como é que eu vou sentar nesse banco? Enfim, um comentário jocoso só, para mostrar como é que uma revolução, na verdade, por menor que seja o alcance dela, né? Eu não estou comparando a Revolução de 30 e a Revolução de Outubro, evidentemente, mas por menor que seja, o quadro fica muito chacoalhado e muitas forças estão presentes. E duas forças estão presentes da Revolução de 30. Uma delas é a modernização do país, significando com isso a redução do poder das oligarquias. Tá? Quer dizer, a ideia de que o país só pode ter, o país só tem viabilidade se ele se modernizar. Indústria. Tá? Sair do setor primário para o setor secundário. Sem acumulação de capital devida, não houve acumulação de capital suficiente para uma grande virada industrial, o Estado vai cumprir esse papel. Nada muito original, né? Isso aí converge com os diagnósticos keynesianos que na época estão sendo feitos a partir, sobretudo, da crise da economia americana no final da década de 20. Ficou claro para todo mundo, né, que a própria sobrevivência do capitalismo exigiria a intervenção artificial do Estado, criando condições de acumulação que a sociedade naturalmente não havia criado. Né? Então havia um segmento modernizador, né, no sentido de tirar a tutela agrária fragmentada do país e construir um projeto, um programa de natureza, sobretudo focado na indústria, no planejamento. Né? Mas esse projeto, quer dizer, esse plano, quer dizer, não é um projeto, são ideias vagas, né? Traz consigo, isso é importante, traz consigo a crítica da Primeira República. Crítica da Primeira República. E essa crítica, ao mesmo tempo que faz a crítica social e até econômica, pela monocultura, pelo agrarismo, pela desigualdade do latifúndio, ao mesmo tempo essa crítica desqualifica o liberalismo presente na Carta de 91 como alternativa. Né? E por liberalismo eu entendo o seguinte, quer dizer, uma gramática dos direitos individuais, né? A ideia de que há direitos individuais naturais que devem ser constitucionalizados para que virem direitos com uma estrutura objetiva, material, né? E, por outro lado, a ideia de que o sistema é representativo, tá? Fundado em eleições que elegem a representação política e elegem o poder executivo. A ideia do voto, a ideia do pluralismo político, a ideia da competição política para definir quem governa, tudo isso é varrido do horizonte imaginário das novas elites que emergem em 30, como se tivessem parte do mesmo pacote. Né?
oligarquia, agrarismo, desigualdade, liberalismo, eleições, representação, vida partidária, liberdade política. Então, 30 abre caminho para uma ditadura. Aliás, 30 instaura um governo provisório que sabe que se afirma como ditadura. A Constituição ela é revogada, né? Todos os presidentes de Estado são depostos, as assembleias estaduais são fechadas, as câmaras municipais são fechadas, e só passa a ter o poder central. Então, esse é um ponto importante. A modernização ela aparece casada com o princípio, e Adriano usou a palavra correta, autocrático. A dimensão autocrática, se vocês quiserem atenuar, acha que autocrático é um pouco pesado, decisionista, interventora do Estado em detrimento das liberdades tradicionais, que foram julgadas contaminadas sociologicamente pela grande desigualdade brasileira. Mas, como as revoluções são confusas, havia também, por outro lado, sujeitos que perceberam em 30 a oportunidade de uma democratização política do país. É uma outra vertente. Né? E o Brasil é um país tão interessante que as duas foram capazes de fixar os seus pregos no chão e produzir legados para o futuro. A ideia do Estado unitário permanece com a gente até hoje, como organizador da sociedade, quer dizer, até pelo menos 2 anos atrás estava mais ou menos posta. E a segunda vertente, que Adriano mencionou, que vai ter como efeito imediato o Código Eleitoral de 32, simplesmente organiza o país em termos institucionais como uma democracia política, ainda que ela não houvesse, ainda que ela vai demorar muito a acontecer, ainda que quando ela venha a acontecer, seja incompleta, seja problemática, seja, enfim, um pouco defeituosa. Mas, enfim, as bases, pela primeira vez, as bases jurídicas e normativas de uma democracia política foram fixadas pelo Código Eleitoral. Não temos tempo aqui para esmiuçar o que a coisa faz, mas não faz pouco. Voto obrigatório, representação proporcional, voto feminino, justiça eleitoral, voto secreto, não é pouco. Né? Se a pessoa, se todo esse pacote todo existisse na Pensilvânia, na Geórgia, no Arizona e Nevada hoje, quer dizer, se vocês compararem o hardware americano de eleições com o nosso, enfim, não dá, não tem termos de comparação. Quer dizer, na verdade, botando a bola no chão, o que Assis Brasil faz, bravo Joaquim Francisco de Assis Brasil, o grande democrata gaúcho, o que ele faz, isso é importante, tá? Trazer o mundo político eleitoral para o direito público. É isso que é feito. Tá? E esse é um movimento importante para vocês que estão estudando direito num programa, num departamento, e virão, todos esperamos, a ingressar num programa de pós-graduação também desse departamento, em que a dimensão do direito público constitucional é fundamental. Né? E não é fundamental só porque é importante o direito constitucional como matéria, como disciplina. É que na formação do Brasil, né, o Brasil é um país inventado e reinventado sucessivamente à luz de iniciativa que não digo que começam, mas acabam, de alguma maneira, na configuração pública, jurídica do país. É que eu chamei no ensaio meu já antigo de demiurgia, quer dizer, um país criado a partir do direito público. O que o Assis Brasil fez, meus amigos, foi criar o eleitorado brasileiro. Né? A invenção do eleitorado brasileiro enquanto sujeito de direito. Na verdade, 30 nacionaliza o povo brasileiro. Tá? O povo brasileiro, antes de 30, era o quê? Era uma demografia fragmentada em vários estados. A perspectiva da unidade, com todo o componente autoritário que ela teve, né, ela trouxe consigo a ideia de que há um povo. Tá? Há um povo. Esse povo, pela interpretação democrática do Assis Brasil, é um povo de eleitores, certo? Abrigados por um direito específico que os protege nas suas escolhas, daí o voto secreto, daí a justiça eleitoral. Né? E na perspectiva dos modernizadores, centralizadores, né, esse povo ele é um conjunto cuja argamassa vai se dar através do direito do trabalho, direito trabalhista, que progressivamente vai ser inventado no mesmo momento em que o Assis Brasil está criando
a gramática da democracia, nós estamos criando, do outro lado, a gramática do corporativismo, e as coisas vão para e passo. Tá? Se vocês forem ler o Assis Brasil, o Brasil é um país de eleitores, cidadãos eleitores. Se vocês forem ler Lindolfo Collor e a turma, Oliveira Viana, a turma que estava investindo na ideia do país unitário e modernizador, o Brasil é um conjunto de trabalhadores. Aí o doutor Getúlio fazendo os discursos, né? Trabalhadores do Brasil. Né? Vira um lema, um mote oficial da fala do Poder Executivo Nacional durante muito tempo. Até depois da democratização, o Getúlio, quando fazia os discursos dele, comícios e tal, de campanha, trabalhadores do Brasil. Tá? Então, a ideia dos trabalhadores. A palavra trabalhadores, o símbolo trabalhadores, ele acaba tendo uma pregnância enorme na nossa autorrepresentação como povo. Porque povo ele pode ser um conjunto demográfico. Tá? Mas povo pode ser também um conjunto de representações que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Tá? Então, nós vamos ter uma disputa. Quer dizer, somos cidadãos eleitores, somos trabalhadores. E somos cidadãos eleitores, temos que ter oportunidade para exercer essa prerrogativa, ou seja, eleições livres, auto-organização, tá? Democracia política. Tá? Não foi esse o caminho, porque logo depois da Constituição de 34 tivemos o golpe de 37, o país mergulhou numa ditadura até 45, e a bolha, enfim, o esquema que o Assis Brasil inventou e estabeleceu ficou hibernando, como os ursos no inverno. Ficaram hibernando lá, não foram postos em prática. O que andou durante esse tempo todo? Né? O congelamento dos direitos políticos, o que andou? Andou a pauta de uma pauta de configuração do povo brasileiro como povo de trabalhadores, né? Inscritos também no marco de direito público, que são os direitos do trabalho e os direitos sociais. Com a importante ressalva de que o mundo do trabalho agrário não faz parte disso. Isso vale só para o trabalho urbano. O que chama atenção, porque eu falei no início da minha fala, a geologia da vida brasileira social, o exclusivo agrário. Os oligarcas políticos perderam o poder político, mas não perderam o poder social. O latifúndio continua existindo, e no latifúndio o controle político, se vocês quiserem, sobre as populações rurais, que não podem se sindicalizar, não podem se organizar, sequer têm suas profissões reconhecidas. Porque a lógica que aparece depois de 30 é de que o trabalho urbano ele passa a ser incorporado no marco jurídico geral quando se inventa a ideia de profissões regulamentadas, direito das profissões. Tá? E, a partir daí, eu invento entes que representam as profissões, que são sindicatos, que não são como os sindicatos da Primeira República, que eram auto-organizações autônomas dos trabalhadores. São sindicatos como figuras estatais. Tá? Quer dizer, do que eu reconheço, sei lá, os dentistas como profissão regulamentada, na mesma lei, segue-se que haverá um sindicato dos dentistas. Um só, um sindicato, quer dizer, unicidade sindical, que, aliás, até hoje vigora. Né? Então, na verdade, é uma criação de uma estrutura vertical em que a sociedade toda tem que estar, num certo sentido, ali dentro. Toda não. O mundo do trabalho agrário, que ainda é dominante, o Brasil ainda é um país basicamente agrário até meados de 40, até 50 ainda é um país maciçamente agrário. Esse mundo não vai ser incorporado ao Brasil dos direitos sociais mínimos. Né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. Quer dizer, o surgimento, nessa virada que houve em 30, de duas imagens de país. Né? Pela via do Código Eleitoral, ela vai fica na gaveta, e pela via autoritário-modernizadora, ela vai seguir. E vai deixando seu legado. Qual é o legado? Uma ideia de país na qual a ideia de trabalho e de direitos sociais minimamente definidos, mas fundamentais para a época. Estou falando de férias, o 13º que vai vir mais na frente, né? Proteção do trabalho, quer dizer, reconhecimento de que a questão social é fundamental para a gestão da sociedade. Isso é um avanço. Vocês não imaginam o avanço que isso significou num continente de oligarcas cínicos. Né? Essa homenagem tem que ser prestada à velha Constituição gaúcha, do início da Primeira República,
né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, os positivistas que a gente tanto ridiculariza, eles foram os primeiros a colocar nas suas constituições estaduais o tema da incorporação do proletariado na vida conjuntural. Uma linhagem política brasileira que decorre dessa concepção. O trabalhismo, que evidentemente, depois de 46, vai puxar, vai recuperar aquela parte que hibernava do Assis Brasil, né? Ele vai passar para o mundo da representação política e passa a ser um ator fundamental na democratização do país, a partir de 46. Tá? Exatamente o segmento popular, que não existia na política brasileira, entra na vida brasileira a partir de 46, através do PTB. Tá? PTB, pelo Partido Comunista, que vai durar muito pouco tempo, vai ser colocado fora da lei em 47, que despeja voto no PTB, quer dizer, eles vão fazer um acordo, digamos assim, vem para cá que a gente dá as candidaturas para vocês. E assim nós fomos até 64, né? Num experimento. E esse experimento de 46 a 64 foi muito interessante, durou pouco, a gente não tem longa duração para analisá-lo de uma maneira mais assim, firme, mas muito promissor, porque ele procurou. O que ele fez? Eu já estou concluindo. O que ele fez? Ele recepcionou 3 tradições. Já que estamos falando, estamos entre juristas, ele recepcionou 3 tradições. A velha tradição liberal, que a gente tinha jogado fora, né? Quer dizer, jogamos fora a água suja e o bebê juntos. Alguém, pera lá, salva o bebê. Joga água suja, pega o bebê. Direitos individuais, habeas corpus, né? Os direitos civis, a parafernália liberal, o princípio da representação política, que estavam já lá na Carta de 91, isso, portanto, é recepcionado. Outra coisa que vai ser recepcionada vai ser o fato de que uma Constituição moderna, uma vida moderna, tem que incluir a acumulação do plano dos direitos sociais. Então, isso veio. Isso é inédito. Isso foi inédito no Brasil, porque ou o país era liberal oligárquico, ou o país era autoritário social. Isso é importante. Né? Ali nós vamos ter uma convergência. E a tradição que veio do Assis Brasil, quer dizer, que é a ideia de trabalhar com a perspectiva do eleitorado expansivo, cuja expansão vai se dar, já se deu em função da incorporação das mulheres, mas vai se dar como efeito da própria urbanização. A industrialização e a urbanização da sociedade brasileira, a partir dos anos 40, isso vai afetar a taxa dos alfabetizados. E, automaticamente, pelo alistamento eleitoral obrigatório, isso eleva o patamar da incorporação eleitoral. O grande erro, o grande limite, foi não ter, já naquela altura, facultado o exercício do voto aos analfabetos. Mas aí o veto vinha de onde? Vinha dos proprietários dos contingentes humanos analfabetos, né? Que ainda eram os grandes oligarcas rurais. O veto veio das elites agrárias. Quer dizer, colocar realmente os desqualificados, os desdentados, os estropiados dentro do eleitorado. Não pode fazer uma coisa dessa. Isso era demais para a consciência oligárquica. Mas, de qualquer maneira, a República de 46 ela foi destruída pelas suas virtudes e não pelos seus limites. Né? E as virtudes eram exatamente essas: um clima de liberdade política, de grande liberdade cultural, criatividade cultural, né? Cinema novo, movimento neoconcretista na arte, né? A bossa nova, expressão de gêneros populares, né? Samba carioca, chorinho carioca, enfim, várias expressões. Momento de grande experimentação cultural e estética e de liberdade política e de luta social pela ampliação dos direitos que haviam sido legados de tempos anteriores, inclusive chamando a atenção para a luta camponesa. Tá? E esse é um elemento talvez inovador, porque a luta operária ela já vem, né? Ela já vem vindo. Desde a Primeira República tem a luta operária. Isso vem acumulando de uma certa maneira. Mas a auto-organização dos camponeses nas ligas camponesas foi um elemento que, acho que, do meu ponto de vista, deflagrou a necessidade, do ponto de vista dos conservadores, de interromper o governo de João Goulart. Tá? Se a gente for fazer uma análise assim, do curto prazo, da lógica parlamentar, sempre tem um cientista político que diz que o João caiu porque não tinha maioria parlamentar. Né? Pode ser verdade. Né? Pode ser verdade.
sujeito joga um fósforo e incendeia uma casa, é verdade que foi o fósforo que incendiou, né? Mas o fundamental do incêndio está fora do incêndio. É o processo que levou a fazer isso, né? Então, mas a de João Goulart, ela acontece numa crise política, né? Mas o que estava em jogo era a possibilidade do quê? De que a democracia brasileira incorporasse sujeitos além dos sujeitos usuais. Sujeitos usuais. Isso é que teve. Isso explica a razão pela qual, já na ditadura, Castelo Branco tenha um dos primeiros atos da ditadura militar brasileira foi o Estatuto da Terra, né? Ou seja, que estende a sindicalização ao mundo rural, né? Ou seja, trabalhando em cima do passivo que os governos anteriores não fizeram, né? Isso, evidentemente, são sindicatos controlados politicamente pelo Estado, por outro lado, a malha protetora, a tal malha protetora que os militares não diminuíram, no sentido de tirar direito, o que os militares fizeram foi proibir que os sujeitos se auto-organizassem para pressionar, né? Mas, do ponto de vista da estrutura legal, a Previdência foi melhor organizada, foi estendida para o campo. Então, essa tendência do Estado brasileiro servir como um elemento de ligadura com a sociedade permaneceu, né? Se você me conceder mais 4 minutos, eu concluo dizendo o seguinte, né? Nós temos, portanto, desde 30, uma tradição de conexão entre o sistema público, estatal e a sociedade, tá? Como reação a uma experiência anterior de nexos muito frouxos pelo laissez-faire que das relações de trabalho na Primeira República e no Império, pelo fato de que a maior parte da mão de obra brasileira, trabalho escravo, sequer possuía um direito. Sequer possuía não havia um direito, não havia um código negro, para usar essa expressão horrorosa, que alguns países fizeram, né? A escravidão não estava na Constituição. Então, não havia norma jurídica mais geral, constitucional, a partir da qual vocês pudessem deduzir leis positivas no sistema jurídico totalmente integrado que tratasse da escravidão, né? A escravidão foi informal. Evidentemente que ela criou o seu direito à inglesa. Engraçado, né? Ela criou a sua própria jurisprudência num país cujo direito não era jurisprudencial, né? Vão entender uma coisa dessa. Trata-se do Brasil, né? O que a gente vai ter depois de 30 é a ideia de que há um vínculo entre Estado e sociedade. Esse vínculo é um vínculo tutelar, por um lado, que pode, inclusive, abafar a liberdade de iniciativa, mas ele é um vínculo protetor. A coisa é dialética, certo? Nunca é só de um lado, vai dos dois lados. O que nós fizemos em 88, e Adriano mencionou isso muito bem, e eu não vou entrar nesse detalhe, é radicalizar esse acolhimento, esses filamentos normativos, ao mesmo tempo dando poderes de iniciativa, oportunidades de iniciativa à sociedade. Para quê? Para que ela se auto-organize e adense ainda mais esses filamentos, certo? Fazendo do Estado democrático de direito não apenas o elemento de gestão da sociedade, mas o elemento que garante a liberdade de expressão dessa própria sociedade. Então, nessa história, portanto, de construção de ligaduras entre Estado e sociedade, 88 para a gente representou o momento máximo. E termino dizendo o seguinte: o que se abre para a gente a partir dos últimos 2 anos, né? O que se abre para a gente, do meu ponto de vista, não é a volta do autoritarismo, não se trata disso, ou mesmo do fascismo, porque tanto o autoritarismo como o fascismo são projetos que procuram colocar a sociedade dentro do Estado. Evidentemente com propósitos desagradáveis, é óbvio, né? Mas procuram colocar a sociedade dentro do Estado. O fascismo italiano fez isso. O Estado Novo quis fazer isso, embora não fosse fascista. Tinha um e outro elemento, mas não era fascista. Era muito autoritário. E o objetivo desse autoritarismo é colocar toda a dinâmica social sob controle da superestrutura jurídico-política, para usar uma expressão muito, muito, muito antiga, certo? O que se abre com o consulado que começou em 2019? A perspectiva do desvínculo, soltar a sociedade, né? Soltar a sociedade. Portanto, é novo isso. É novo. Quer dizer, o que se abre é um experimento de destruição. De destruição. A ditadura matou, torturou, perseguiu, foi terrível, destruiu.
teve um processo de construção. Nós aqui, inclusive, nesse nosso âmbito da pós-graduação e da educação universitária, enfim, isso aí cresceu, explodiu nos anos autoritários. A gente pode um dia até conversar sobre isso. Tá? Então, tem que falar mal da ditadura. Há muita coisa para falar mal da ditadura, sem dúvida, inclusive para não repeti-la jamais. Mas dizer que ela foi só destrutiva não nos ajuda a entendê-la. Tá? A possibilidade da destruição ela se dá quando a gestão do Estado solta a sociedade. Solta. Pum. Eu não estou falando nada metafísico, não. Quer dizer, quando o presidente da República diz que tem que acabar com o limite de velocidade na estrada, o que ele está dizendo? Né? Certo? Que tem que desmontar a fiscalização do trabalho, que diz que os fiscais do trabalho não podem ir armados fazer as inspeções para dar flagrante e uso do trabalho escravo. Tem que chamar a polícia para ir com eles. Você sabe o que acontece quando os fiscais do trabalho chamam a Polícia Federal para ir com eles? Acabam presos. A Polícia Federal prende os fiscais do trabalho. Tá? Certo? Então, não tem tempo aqui, mas é olhar para a área ambiental, para a área da cultura, para a área do trabalho que é essencial. Na verdade, essa desmontagem já foi feita pelo anterior, né? Pelo que antecedeu o atual, né? Quando os sindicatos foram virtualmente destruídos em nome da liberdade sindical, não tem mais imposto sindical. Aqueles que queriam pagar o imposto sindical eram obrigados a pegar um boleto bancário e pagar no banco para financiar. Quer dizer, era crueldade dentro da crueldade. Resultado, 80% da malha sindical brasileira desapareceu. No momento de desregulação do trabalho. É o único país no mundo que, no meio de uma pandemia, fez uma reforma trabalhista supressora de direitos. Isso é para ir para a Corte de Haia, um negócio desse. Isso não é uma política pública para ser analisada. Isso é matéria para a Corte de Haia. Isso é crime contra uma parte da humanidade. Suprimir direitos em pandemia, uma coisa doida. Quer dizer, isso é um exemplozinho, quer dizer, não quero me deter nisso, até porque já estourei o tempo. Eu só quero sugerir, deixar vocês com a ideia, quer dizer, que pode voltar, inclusive, no tempo das perguntas, né? Para abertura, o que significa a abertura para um experimento de destruição? Né? O que é o experimento? E como é que a destruição, quando ela se dá, ela destrói, antes de tudo, os nexos entre Estado e sociedade, e a sociedade passa a ser gerida a partir do quê? Aí eu termino. Pela distribuição natural do poder. Quem é que manda no território? Quem manda no território é quem manda no território. Aí, tema das milícias que o Adriano boa hora introduziu. Quem é que manda na política ambiental? Os garimpeiros. Né? Quem é que manda na política fundiária? Né? Os invasores de terras indígenas. Né? E tudo muito espontâneo, tudo muito livre. Né? Nós somos livres agora para externar nossos preconceitos, abandonar a linguagem do politicamente correto, ofender as pessoas. Quer dizer, há uma dimensão, inclusive, cultural libertária nessa perspectiva da destruição. O que faz do bolsonarismo um movimento libertário. Olha que coisa doida. Né? Embora coligado aos valores mais conservadores que estão presentes na sociedade brasileira. Né? Quer dizer, nós não somos mais obrigados a seguir as gramáticas da civilização, para usar um termo também um pouco fora de moda. Né? Estou falando aqui do Norberto Elias, né? Do processo civilizador, que são condições fundamentais para que nós sejamos agregados solidários, que haja argamassa entre a gente, né? Que nós consigamos nos representar para além dos nossos impulsos e instintos, que não são os nossos instintos que têm que conquistar direitos de liberdade, né? São as nossas associações como sujeitos políticos, artificiais e não naturais. Essa é a condição para a vida republicana, para a vida democrática. Né? Então é um pouco isso, né? Quer dizer, chama a atenção que a gente teve uma história tortuosa até ontem, né? Mas ela foi acumulando, ela acumulou no sentido de manter certas características quase que imutáveis, como a desigualdade fundamental, mas acumulou expectativas, algumas expectativas, quer dizer, proteção social de um lado e expansão da democracia. Elas foram mais cumpridas, menos cumpridas, mas andaram, foram assim meio tortas, andaram. E o que se apresenta como possibilidade não é só o retrocesso, que retrocesso pode haver, no mandato por outro, depois avança lá na frente. O que se apresenta a partir de um certo momento é a desconfiguração de todo o trajeto. E quando o trajeto se desconfigura, meus amigos, é a sociedade solta do Estado. E ela solta não como lugar igualitário, ela solta recepcionando, mais uma vez o termo, as desigualdades naturais que ela já contém, como bem lembrou
o nosso querido, grande, saudoso Raimundo Fauro. Obrigado. É isso. Obrigado, professor. Muito bom ouvi-lo também, principalmente no sentido da necessidade que temos de compreender a história brasileira, a história constitucional, para compreender um pouco do que se chama de conjuntura, né, atual. Chegaram aqui algumas perguntas e eu acredito que seria melhor fazer um bloco de perguntas juntos, né? E aí vocês respondem. Primeira pergunta. Com os acontecimentos políticos recentes no Brasil, contexto de 2018 para cá, como pensar a ideia de nação brasileira hoje e no futuro próximo? Segunda pergunta. Só um minutinho aqui que eu dei uma... Como pensar em políticas públicas no Brasil em períodos de instabilidades democráticas? E o terceiro questionamento, que eu mesmo que faço uma provocação com relação a essa parte final da fala do professor Lessa, com relação ao fascismo e a lógica fascista ocupando as estruturas do Estado e, de certa forma, influenciando o modo pelo qual o Estado se manifesta nas relações com os cidadãos, enfim. É realmente uma provocação acerca dessa parte final aí da fala do professor Renato. Uhum. Adriano, vai você? Como queiras. Eu posso ir também, mas pode você também. Vamos seguir a ordem, né? Eu falei, fala você, depois eu falo. Ou então a gente vê. Não, a gente vê, você fica com a palavra final. Tá Vamos bom. inverter. Tá bom? Mais justo assim. Mais justo. Não, muito rápido, Sócrates. As perguntas são ótimas e não vamos ter tempo de responder com justiça, né? Mas a instabilidade democrática, né? Queria só fazer uma nota muito rápida. Não há problema nenhum intrínseco com a estabilidade democrática, né? É uma questão mais conceitual, né? O que a gente chama de a democracia, não como ideal abstrato, que a gente fica séculos tentando definir o que ela é e deve ser, mas como fato, ela se instala a partir do segundo pós-guerra, generaliza, né? Como, na verdade, uma tentativa de associação entre direitos liberais, sociais e democráticos, né? Então, tem liberalismo, tem socialismo e tem a tradição democrática juntos com isso. Dá nos chamados estados de bem-estar social, que, em maior e menor medida, cobriram o conjunto dos chamados países democráticos, né? Então, Suécia, Dinamarca, Escandinávia, muito Estado social, e nós aqui não saímos mal, queremos o nosso também, né? Tanto é que querem destruí-lo, né? Se querem destruí-lo é porque ele foi construído, né? É uma dedução lógica, né? Então, duas características fundamentais da democracia em geral a fazem inapelavelmente instável. Primeiro é que as democracias, aconteceu isso, não fui eu, a culpa não é minha, tá? Então não fiquem chateados comigo. As chamadas democracias, elas foram construídas sob sociedades capitalistas. Eu não quero dizer com isso que elas só possam ser construídas em sociedades capitalistas, tá? Que é uma questão teórica que podemos discutir um dia. O fato é que elas foram construídas em sociedades cuja estrutura fundamental é desigual. Então, a democracia é meio quasímoda, né? Porque ela tem um horizonte normativo igualitário, mas ela está fixada num terreno não igualitário. Então, isso, evidentemente, cria, né? Cria um arranjo social que é ontologicamente, se vocês me permitem a expressão, instável, né? Porque a desigualdade ela não encontra uma projeção automática nas instituições e, por outro lado, a configuração ideal das instituições, de natureza igualitária, também não tem materialidade do ponto de vista da vida real. Então, essa tensão é a tensão constitutiva da democracia, dependendo da direção da expressão eleitoral ou dos programas de governo,
mais igualdade, né? Embaixo, menos igualdade, enfim. Lá na VEVA. Né? E aí vocês têm um elemento de instabilidade que é inelutável. Né? E outro fato é que a democracia, pensem só uma coisa interessante, é o único sistema político que faz da competição pelo poder o elemento central. Nenhum outro sistema político traz a competição pelo poder como seu elemento definidor. Isso não existia nas sociedades aristocráticas. Tá? Não existe nas sociedades despóticas, evidentemente. Na monarquia, na monarquia, tal como Montesquieu definia, por definição, isso não existia. A monarquia ela parte do princípio de que há uma arqué, uma direção, um comando. A democracia, nesse sentido, ela é mais anárquica, porque ela traz para dentro de si o que, do ponto de vista da teoria política tradicional, sempre foi o problema. Né? Disputas sobre o poder político, sobre a configuração do poder político. Né? E como essa disputa sempre se dá em sociedades de massa, né? Isso resulta em eleições competitivas, com estratégias de persuasão dos eleitores, né? Enfim, a confusão que nós conhecemos. Se vocês eliminarem essa dimensão da democracia, da competição pelo poder, a própria ideia de democracia fenece. Então, a estabilidade não é algo que nos a instabilidade ela é algo que nos deva assustar a saída. Até porque é essa instabilidade que define lacunas, espaços que não foram preenchidos ainda. A inovação vem por aí, a transformação virá por aí, a democratização substantiva da sociedade poderá vir exatamente desse inacabamento que o Adriano mencionou, inclusive na fala dele. Né? E a coisa do fascismo, Gabriel, eu vejo para mim com muita clareza. O fascismo é uma perspectiva de dominação da sociedade, trazendo-a para dentro do Estado. Okay? Então, podemos chamar o sistema brasileiro atual de fascista, porque isso aí dá vazão às nossas abjeções, ao que nós odiamos. E estaremos usando fascismo como acusação política. Eu até entendo que se faça isso. Agora, o experimento que se abre é de uma outra natureza. Né? É de uma outra natureza, é de desvínculo, é de desorganização, é de destruição. Agora, o dado interessante é o seguinte, é que para fazer destruição é necessário fascistas. Esse é que torna a coisa um tanto quanto paradoxal. Né? Eu posso ter sujeitos fascistas, né? Porque uma dimensão fundamental da personalidade fascista, e recomendo muito a vocês o livro do Scorati, que acabou de ser editado no Brasil, coisa de um ano, chamado M, o Filho do Século, que é sobre Mussolini entre a marcha sobre Roma e o assassinato do Matteotti, 22 e 27, por aí, que mostra exatamente a emergência do fascismo, como é que ela está ligada a sujeitos de uma violência interpessoal inaudita e um ânimo destrutivo muito grande. O fascismo virá depois, enquanto organização estruturada da sociedade, colocando dentro do Estado. O que nós temos hoje é a destruição. O que não significa que alguns agentes, operadores envolvidos nesta destruição, tenham comportamentos políticos fascistas. Tá? Eu acho que é possível isso, mas eu tendo a ver, na verdade, da seguinte maneira: quer dizer, não há nenhum projeto. Né? Projeto é algo que é algo que seres humanos com alguma capacidade abstrata conseguem fazer, projetar a coisa. Né? Então, dizer que há um projeto é fazer uma homenagem a essa gente. O que essa gente faz é seguir os seus instintos. E quando os sujeitos humanos seguem os instintos, eles não fazem projetos. Eles fazem como o escorpião da piada com o elefante. Né? O escorpião mordeu o elefante, não é porque tinha um projeto de morder o elefante. Piada surrada que todo mundo conhece. Né? O elefante atravessa. O escorpião pega a carona para atravessar o rio, sobe no elefante, o elefante leva. Em vez de agradecer, o escorpião pica o elefante, e o elefante, pô, mas por que você fez isso comigo? Eu não posso contrariar a minha natureza. Né? O que essa gente faz é não contrariar a sua própria natureza. Isso não é projeto. Isso dá ímpeto à ação deles, mas torna suas bases muito precárias, por outro lado. Muito precárias. Né? Porque é uma dominação muito mais instintiva do que projetiva. Né? Nesse sentido, ela abre caminho para essas dinâmicas destrutivas. Bom, isso é, dizendo no Telegrama, no Twitter, é muito mais complicado, eu escrevi já sobre isso, posso depois indicar alguma coisa, mas eu tendo a explorar, é o que eu estou explorando agora, a ideia de uma fenomenologia da destruição, né? Como maneira de entender o que está passando, e não a construção de um modelo novo. A novidade é a destruição.
telegraficamente também, até porque o pessoal da mesa seguinte já está chegando e a gente deseja as boas-vindas e também bom trabalho nessa manhã. Enfim, é só um breve comentário reiterativo, né? A divergência e a minha concordância com o Renato. Que a gente tem, holisticamente, hoje, é um movimento de destruição. Né? De destruição de tudo aquilo que pode representar civilidade, igualdade, respeito, pertencimento no sentido mais nobre da palavra. Nesse sentido, a gente tem efetivamente um processo de desconstituição do povo brasileiro como tal. Né? Não vou falar em projeto, mas é um movimento, né, de desconstituição do povo brasileiro como tal, em que as dimensões justamente, né, efetivamente liberais, no melhor sentido do termo, né, do liberalismo político, dos direitos civis, do respeito recíproco aos direitos, etc., são canceladas, em que as proposições e as iniciativas e as estruturas voltadas para a construção, não apenas da igualdade formal, que também está sob ameaça, mas da igualdade material, são igualmente, né, desqualificadas e interditadas. Né? E, portanto, um movimento que se endereça para a substituição, né, de uma comunidade política lentamente construída, de forma ainda inacabada, como procuramos observar, né, é substituída por um amontoado, né, de sujeitos desvinculados de qualquer compromisso, né, com o conjunto da comunidade política e social, né, sob a égide dessa expressão já, né, considerada paradoxal por Rousseau, do direito do mais forte. Né? Uhum. Há muitas ideias de povo em circulação, né? E uma delas é o povo da minoria branca, como dizia o insuspeito Cláudio Lembo, líder conservador, porém civilizado, né? Uhum. ao Certamente. desautorizar, muitas vezes, as iniciativas mais destrutivas e predatórias das camadas dirigentes. Temos, portanto, um movimento que é intrinsecamente reacionário, que é intrinsecamente regressista, né, que nos quer fazer voltar aos tempos de Joaquim Murtinho, né, do virem-se, pisem no pescoço alheio. Né? Isso quer dizer liberdade, a liberdade do mais forte, a liberdade do prepotente, a liberdade do predador, né? E que promove o desmonte das próprias estruturas do Estado, né, mais ou menos comprometidas justamente com a promoção dos direitos civis, dos direitos sociais, etc., de tal modo que do Estado reste apenas o seu aspecto repressivo, né? Que a questão social, a questão econômica, a questão ambiental sejam transformadas, mais uma vez, como na República Velha, que a Renato estudou tão bem nessa obra-prima, que é a Invenção Republicana, como questão de polícia. Né? Questão de polícia contra a maioria. Né? Questão de polícia a favor da predação. Né? E isso, evidentemente, marca a atuação de sujeitos caracterizados por uma visível, incontornável psicopatia, de fascistas de corpo e alma, né? Que, no entanto, encontram possibilidades, né, de entrelaçamento com as estruturas mais tradicionais. É o movimento que nós estamos vendo hoje. Né? Apesar, né, das discordâncias quanto aos aspectos mais escandalosos, né, mais, por assim dizer, pornográficos desse movimento de destruição, quando se trata, né, de deliberar ou examinar a deliberação, as deliberações sobre direitos sociais, sobre inclusão, né, sobre modelo econômico, etc., as instituições que estão funcionando entram em concerto, né, contra os direitos da maioria. Né? Quer dizer, para além das discordâncias de estilo
de etiqueta, etc., na sua essência socioeconômica, as forças institucionais dominantes convergem. Basta ver a jurisprudência suprema com relação a direitos econômicos sociais, basta ver as pautas congressuais, etc., em que tudo é traduzido numa noção de eficiência que, ao invés da sociedade, projeta um caos de indivíduos atomizados que devem competir desigualmente pela própria sobrevivência e que devem suportar a truculência dos de cima, porque isso é, como dizia Fausto, natural. Então, essa me parece ser a essência do drama que ameaça desnaturar em tragédia daquilo que vivemos hoje. E é preciso, por aí, recuperar do passado que nos fez, para usar uma expressão belíssima de Caio Prado Júnior, não apenas o sentido crítico das construções que desservem a liberdade, a igualdade, a solidariedade, mas também as etapas profundamente positivas do processo de construção de uma democracia social, econômica, cultural, liberal, no melhor sentido do termo, das liberdades políticas, que, bem ou mal, nós estamos rascunhando nesse longo percurso de tensões e contradições que informa a vida brasileira na longa duração. Eu acho que é mais ou menos disso que se trata. É preciso, antes de mais nada, deter esse projeto de destruição, deter esse projeto de desagregação, deter esse projeto de submissão de todas e todos à lei do mais forte. É basicamente isso. Agradeço mais uma vez o convite, a generosidade de vocês, o acolhimento, o reencontro com pessoas que eu estimo tanto, e sobretudo ao Renato, porque, mais uma vez, a gente está tocando de ouvido e convergindo quanto aos fundamentos daquilo que nos move, daquilo que nos inspira e daquilo que, ao mesmo tempo, nos revolta. É isso. Obrigado, Adriano. Grande alegria dividir isso com você. Uma grande alegria. Ao nosso próximo vinho, quando isso for possível. Tá? Salute. Tula apareceu aqui para dar um oi. Oi, Tula. Saudade. A gente agradece a brilhante exposição dos dois professores. Estou mandando um abraço para o Sérgio também, para a Tula e para o Sérgio, que apareceram aí. Muito obrigado mesmo. Assim, acho que foi uma experiência muito, muito boa esse nosso encontro. Em nome do PET, fazer esse agradecimento final e dizer que a gente já vai dar continuidade na nossa próxima mesa, tá certo? Muito obrigado a todos que estiveram conosco também na audiência. E é isso. Ao Maurício pela organização. E a próxima mesa, a Amanda vai estar mediando e eu também me despeço aqui de vocês. Muito obrigado.